Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Ih, mais uma vez, um debate. Ai, ai, ai. A Prefeitura de São Paulo termina com o assunto principal sendo Pablo Marçal. Mas, neste caso, o foco central não foi somente o Pablo Marçal, mas a bagunça, o furdunço, a confusão e o que é reprovável, a agressão, além da verbal, a física, nos bastidores. Vou explicar para vocês essa história aqui. O marqueteiro, ex-marqueteiro do Bolsonaro, tomou-lhe uma pancada no rosto e abriu o supercílio. Mas devo dizer a vocês que a agressão começou por parte do mesmo, segundo informações do Renan, advogado do Marçal, e segundo o próprio Marçal, que publicou um vídeo do ex-assessor do Bolsonaro, que na dança das cadeiras dos assessores passou a ser assessor marqueteiro da campanha do Nunes. E o cara que era marqueteiro da campanha do Nunes dançou a cadeira e foi ser marqueteiro do Datena. Então, na dança das cadeiras, para manter o jogo em São Paulo, o Costa Neto trouxe o marqueteiro da campanha do Bolsonaro para ser o marqueteiro da campanha do Nunes. E o debate estava se finalizando. E é óbvio que o Marçal veio com a estratégia de responder no final e ser mais agressivo no final, responder, no caso, a agressividade verbal que o Datena o fez. Eu assisti o debate e vi que o debate transcorreu com certa normalidade, com um tom tendencioso a favorecer os candidatos da esquerda. Mas, neste caso aqui, eu devo dizer que o debate transcorreu, aspas, dentro da normalidade. Debate promovido pelo Flow, que não é isento. Flow é de esquerda. Ok. E aí, o debate transcorreu normal, até onde eu imagino, até onde eu assisti. No final, eu percebi que em alguns momentos o Datena estava atacando o Pablo Marçal. Só que Datena, bem orientado pelo ex-marqueteiro da campanha do Nunes, se tornou seu marqueteiro, né? O Datena comunista, amigo do Boulos e da Tabata, ele começou a atacar o Marçal verbalmente, por volta de 3h40, por aí. Começou a atacar o Marçal verbalmente, só que não citava o nome do Marçal. O Tramontina, o ex-Globo, o Tramontina, né, o apresentador do debate, advertiu o Datena aguarde isso, após o Datena concluir a sua fala. Ele foi lá e advertiu. De igual modo, ou seja, ele deixou o Datena concluir toda a ofensa ao Marçal, relacionando o Marçal ao crime organizado, fazendo uma estratégia clara de marketing, linguagem de marqueteiro, que é associar o Marçal a miliciano. Ele usou a palavra miliciano. Não citou o nome Marçal e miliciano na mesma frase, mas olhando para o Marçal e falando objetivamente que não deixaria esse tipo de gente chegar à prefeitura. Ok. Então, o apresentador, após concluir a fala do Datena, o apresentador foi, você está advertido uma vez. Ok. Advertiu ali. Só que o Boulos também atacou o Nunes. O Boulos atacou o Nunes no final do debate, depois de 3h50 e poucos, atacou o Nunes na sua consideração final. Não tomou advertência e a sua fala foi inteira, concluída, completa. Ou seja, se comunica para a base do Flow, que já é de esquerda, certo? E o povão não está ali acordado àquela hora e não está assistindo o canal do Flow no YouTube, certo? O povão vai assistir o debate da Globo, o povão assiste o debate da Band. O povão viu aquela agressão absurda e de graça do Datena atacando a cadeirada na cabeça do Marçal, fraturando sua costela e machucando a sua mão, tanto que está imobilizado até hoje. O que eu quero dizer para vocês aqui é que toda agressão deve ser repreendida, deve ser combatida, seja verbal ou seja agressão física. E mostra como o descontrole, o destempero é ruim, principalmente para aquele ou para aqueles que querem ser chefe de uma cidade e liderar milhões de pessoas, né? Veja, não poderia acontecer isso. Só que, falando objetivamente sobre a mediação do debate, deixa o Datena concluir sua fala, ao final você está advertido. O Boulos conclui toda a sua fala e não toma nenhuma advertência.
atacando o Ricardo Nunes, ok? Atacou o Ricardo Nunes, não foi, e disse, o Ricardo Nunes queria pedir direito de resposta até para quem fez pergunta, para o popular que fez pergunta, porque o debate teve essa estratégia de colocar o cidadão, a população, para fazer pergunta na rua para os candidatos, teve pergunta dos jornalistas e etc. Então aqui eu vejo uma situação, porque no final o Marçal veio com a estratégia óbvia de se tornar o assunto mais falado na internet pós-debate. Porque não tem o mesmo tempo de TV, o mesmo tempo de rádio, e não tem milhões do dinheiro do contribuinte, né, via fundão eleitoral, correto? Não tem a equipe milionária de marqueteiros por trás, né? Como o próprio marqueteiro do Nunes, que recebeu alguns milhões para fazer a campanha do Nunes via PL. Então, PL pagou, segundo reportagem, inclusive, segundo reportagem do Guilherme Amado, do Metrópolis, né? Recebeu 2 milhões em 2023, né? Para se deslocar à campanha do Nunes. Então, o que eu percebo aqui? Marcel automaticamente buscou a estratégia, no meu ponto de vista, foi errado, né, de ser o assunto mais falado da internet pós-debate. Porque tudo estava transcorrendo na normalidade. Só que o apresentador do debate, o ex-Globo, o Tramontina, né, eu nem sabia que ele era da Globo, nem lembrava da cara desse sujeito, mas enfim, ao que tudo indica, ele era da Rede Globo. Bom, não deixou o Marçal concluir, cortou o microfone e disse, você está divertido a primeira vez. Marçal foi falar a segunda vez, Marçal com uma estratégia, certo, mais agressiva no final, foi lá e citou o nome do Bananinha, do Nunes. Foi advertido a segunda vez e o apresentador expulsou o Marçal, não deixou ele concluir. Então veja aqui, se a regra que o Marçal assinou, o Datena assinou, o Nunes assinou, o Boulos assinou, Marina e a Chatábata, automaticamente todos deveriam cumprir. Deveria ter isonomia, o mesmo princípio para todos. Só que o Datena ofendeu, concluiu a sua fala, ficou registrada a sua fala, a sua denúncia foi feita, o seu ataque foi feito, concluído, após o apresentador o adverte. O Marçal, no final, quando o apresentador percebe a sua estratégia, não deixa ele concluir. Corta 3 vezes e o expulsa. Percebi que não teve isonomia, não teve o mesmo princípio. Deixa o candidato concluir, se foi ofensivo, ele é advertido, só que estava no final, como era a estratégia do Marçal, que ele não é ter mais fala depois dele, automaticamente ia permanecer ali. No meu ponto de vista, na minha concepção, foi errado, foi uma estratégia equivocada do Marçal. Só que o princípio da isonomia foi quebrado ali. O princípio da regra estabelecida universalmente aos candidatos foi quebrado ali, porque os outros candidatos falaram, um não teve punição, o outro teve punição ao final, ao concluir a fala, quando que, no início da fala ofensiva do Datena, referindo-se indiretamente ao Pablo Marçal, e todos sabiam que se referia ao Pablo Marçal, correto? Ele poderia ser interrompido e ser demonstrada a sua advertência, e não foi. Deixaram ele concluir a sua opinião. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, no final, depois que o Pablo Marçal foi expulso do debate, houve um certo incômodo, chamaram um comercial ali no Flow, colocaram um comercial no ar, toda aquela pausa, e aí aconteceu que o ex-marqueteiro do PL, o marqueteiro do PL que trabalha para o Nunes, segundo informações do advogado do Marçal, eu vou colocar para vocês aqui agora, esse é o cara, Duda Lima, que ele era o assessor do PL, assessor do Bolsonaro na sua campanha e é assessor do Nunes, né? Para ver que a grande aposta do PL, não foi alguém da direita. A aposta do PL, do Valdemar Costa Neto, do presidente do PL, né, que eu digo para vocês, a gente tem que colocar 1 milhão de aspas para o PL, o Duda Lima, segundo informações aqui do Guilherme Amado e segundo também informações do advogado do Marçal, eu vou tentar relatar o máximo possível os fatos aqui para vocês, o marqueteiro do Nunes agrediu primeiro o filmmaker do Marçal, perdão. Estava ali atrás, e o filmmaker do Marçal estava filmando a reação do marqueteiro do Nunes, ex-marqueteiro do Bolsonaro, marqueteiro do PL. Ele está filmando ali, ó. Nisso, estava acontecendo alguma coisa em termos de deboche. E segundo o Renan, advogado do Marçal, segundo o próprio filmmaker que
foi agredido e também agrediu, o marqueteiro do Nunes foi debochar dele e meteu a mão no celular dele, ou seja, agrediu primeiro, foi tomar o celular dele. Na hora que foi tomar o celular dele, o filmmaker do Marçal reagiu instintivamente, tirou o celular e deu um fight. E esse fight pegou bem no supercílio acima dos óculos e abriu o supercílio do cara. O marqueteiro do Marçal foi levado para a delegacia, né, coisa que não aconteceu com o Datena, embora tenha dado uma cadeirada em rede nacional, TV aberta, uma cadeirada no Marçal. O Datena não foi, não teve a sua candidatura cassada, não foi levado para a delegacia, nada disso. Ele continua nos debates, continua livremente, e é inclusive ser defendido por alguém da direita, relativizando a sua agressão. Mas vejam este vídeo aqui que o próprio Pablo Marçal publicou nas suas redes sociais e tirem vocês a conclusão. Olha isso, ó. O próprio Pablo Marçal divulgou. Viu? Ou seja, então está claro aqui que a agressão partiu primeiro por parte do assessor do Nunes, ex-assessor do PL, ou continua trabalhando para o PL e só foi alocado na campanha do Nunes. Em hipótese alguma, estou relativizando a agressão, só que teve agressão dos dois lados. Um foi mais assertivo em sua agressão ao que está sendo apresentado pelo advogado Marçal, o que está na rede do Marçal, o segundo vídeo que você viu agora. Então, o que você acha? Tira aqui sua conclusão. Tira aqui sua conclusão, ó. Segundo o advogado Marçal e o próprio filmmaker, ele ia filmar para mostrar como que nos bastidores o Nunes atua com os seus marqueteiros. Então o marqueteiro estava combinando alguma coisa com o Nunes, segundo o filmmaker do Marçal. Então, segundo mesmo, ele estava filmando ele, né? E diante de alguma risadinha de deboche, né? E ele, alguma provocação que o filmmaker do Marçal fez, automaticamente ele foi lá e tentou meteu a mão no celular dele. Se isso não for agressão, não sei mais o que é, correto? E ele foi e reagiu. E ele postou a foto no Instagram dele, o filmmaker, dizendo: eu agi instintivamente, ele tentou me agredir. Segundo o advogado do Marçal, arranhou o peito dele, né, do filmmaker do Marçal, e arrebentou um botão de sua camisa, né, ao tentar tomar o celular dele. E ele agiu instintivamente. Ele publicou uma foto com a mão machucada devido ao golpe que ele deu assertivamente no supercílio do cara. Isso é muito ruim. Não ficou legal, né, essas agressões aqui dos dois lados. É muito ruim esse destempero, é muito ruim essa falta de equilíbrio, muito ruim mesmo. Agora, a autoridade que foi dada a esse apresentador, né, para excluir o Marçal do debate e não fazer o mesmo para o Datena, deixando o Datena concluir toda a sua fala, o Datena poderia ser advertido 3 vezes também. Não foi. O Boulos também atacou o Nunes, não foi advertido. Então, eu percebi que não houve, principalmente do 3h50 em diante ali, da toda a transmissão, eu percebi que não houve isonomia. Eu percebi que não houve igualdade das regras e aplicação das regras para todos os candidatos. E eu percebi uma leve inclinação para favorecer candidato de esquerda com as perguntas. É claro, nesse mundo vive da lacração, e minha opinião, vejo que o Flow sempre é de esquerda. Ele agrada essa galerinha aí, essa galerinha da legalização e tudo mais. Bom, eu vou parar por aqui. Bom, tá dado o meu recado, esta é a minha opinião. Vamos ver como é que vai ser agora. O que eu acredito que o Marçal tem que fazer? Eu, olhando de fora, não sou marqueteiro, nada disso, gosto de filosofia política, gosto de análise, gosto de comentar algumas coisas com vocês, né? Eu acho que ele deveria fazer o que o Bolsonaro fez nos últimos minutos do segundo tempo, nos acréscimos, de chamar os artistas. Ele fez aquela live, lembra que os artistas, que eram seus apoiadores, colocou o Neymar, colocou os Justos, né, do mundo empresarial, aquela live ali que alguém deu a ideia para ele, certamente não foi alguém do PL, foi alguém ali, alguém que, né, falou: olha, traz essa gente, né, traz o pessoal da alma branca para o teu jogo, para pacificar a coisa, para acalmar, para ter outra estratégia. Marçal precisa ser inteligente agora, baixar o nível, sair dessa retórica de agressividade, pegar outra curva, a estratégia dos cortes e viralizar no WhatsApp
e nos vídeos do Instagram e TikTok, já foi, já alcançou esse público, agora tem que pensar na tiazinha, tem que ir para outro tom, outro nível. De repente uma ideia, uma estratégia com os MCs que gostam do Marçal, com as pessoas que ele já ajudou, trazer essa galera aí, aspas, de alma branca desse circuito, para fazer perguntas para ele, coloca ali numa live, super live, esses caras perguntando por quê? Faz collab, tem milhões de seguidores e fazem live simultânea ali, cada um entra em 10 minutos e faz uma pergunta para o Marçal. Acho que, sei lá, tem que mudar a estratégia, porque não, eu acho que não tá legal. Essa é só uma opinião minha aqui no final, tá? Paro por aqui, pessoal. Tchau.